A história começa em um dia chuvoso. Há várias barracas na floresta. Um homem sai de uma delas e xinga o frio que está fazendo. Ele disse que estava ruim e que chovia com muita força. Ele pensou em como gostaria de coletar latas vazias, mas não havia nada que pudesse fazer. Ele imaginava se o lugar já havia sido evacuado, estava chovendo muito por toda a cidade. O homem pegou uma prancha grande e se cobriu com ela, escondendo-se da chuva forte. Ele exclamou que já estava muito molhado. Ele pediu a essa terrível tempestade que lhe desse uma trégua. Em um instante, um raio atingiu o homem. Seu boné voou para longe e caiu no chão. Pessoas que passavam começaram a se aproximar e perguntar se ele estava bem. Eles gritaram para que outras pessoas chamassem rapidamente uma ambulância. O homem não conseguia se mexer. Ele percebeu que não poderia ser salvo. Seus pensamentos começaram a ficar confusos, e sua visão começou a ficar turva. A última coisa em que ele pensou foi que queria comer sashimi de salmão pela última vez. Tudo ficou escuro diante de seus olhos. Depois disso, ele abriu os olhos e viu um teto de tijolos. Ele levou um golpe forte e ofegou. E então ficou chocado ao perceber que sentia dor. Ele se perguntava onde havia caído. Ele olhou para as mãos tentando entender algo. O homem não sabia por que estava ali, porque não se lembrava de nada. Olhando ao redor, ele tentou se acalmar e lembrar o que tinha acontecido antes. Ele se apoiou na parede e começou a colocar as memórias em ordem. Ele lembrou que o seu nome era Tanaka Shinichi e que tinha 56 anos. Tinha vivido nas ruas por cerca de 10 anos. A última coisa que ele se lembrava era ter sido atingido por um raio em Shibuya. Ele sorriu e disse que, afinal, tinha se saído bem. Ele não sabia por que ainda estava vivo depois de ter sido atingido por um raio, nem porque estava ileso e cheio de energia. Como na juventude, ele apertou o punho e pensou que aquilo era impossível. A menos que tivesse renascido, de repente. Ele ficou pálido ante o próprio pensamento. Ele presumiu que isso realmente poderia ser traduzido como uma reencarnação. Tanaka olhou ao redor e se perguntou onde estava. Este lugar parecia um labirinto. De repente, ele percebeu que estava extremamente faminto. De repente, um suave guinido soou bem à sua frente. Ele olhou para baixo e viu uma pequena criatura que balançava suavemente. Ele se perguntou o que era. Tanaka tocou a criatura e percebeu que ela parecia gelatina. O homem perguntou se era possível que fosse uma água-viva terrestre. Ele ficou tenso, porque aquele mundo era diferente do dele. O homem percebeu que provavelmente era outro mundo. Ele pegou a criatura e disse que ela parecia uma gelatina gigante, ou um ursinho de goma. Enquanto a criatura chiava, ele decidiu prová-la e deu uma pequena mordida. A criatura era sem sabor, mas muito refrescante. Como água, a textura macia combinava bem com o aroma de menta. E o sabor picante podia ser viciante. Ele disse que era perfeito para desidratação. Depois de comer, ele respirou fundo e disse que estava satisfeito. Afinal, ele se perguntou que tipo de criatura era. Com base em sua pequena análise, concluiu que era uma gosma. Ficou surpreso ao ver uma inscrição tão estranha, e perguntou se essa criatura era chamada de slime. Ele descartou a ideia, e então, começou a pensar sobre que tipo de análise aquilo era. De repente, ele viu outra janela como esta. Seu nome, Shinichi Tanaka, estava escrito nela, assim como sua idade, que neste mundo era de 25 anos, sua raça era de uma pessoa sem teto, e ele não tinha magia. Ele não entendia que tipo de status era esse. Ele olhou para a janela mais um pouco, e ao notar sua idade, percebeu que isso não parecia muito verdadeiro. Tanaka suspirou, e pensou que, se houvesse um espelho, seria mais fácil, mas agora ele tinha a imagem de ter reencarnado no corpo de um rapaz de 25 anos. Ele se levantou e caminhou direto pelo corredor, pensando que era hora de procurar uma saída. Tanaka não sabia quanto tempo tinha se passado desde então. Ele achava que poderia ter ficado lá por cerca de um mês, mas também poderia ter sido um ano. Com uma lança, perseguiu o lobo. Ele rapidamente derrotou o animal e o pegou, dizendo que, agora, tinha comida, e que deveria procurar alguns corpos nas proximidades. De repente, Tanaka viu o esqueleto de um homem sentado ao seu lado. Ele achou que era do seu tamanho. O sujeito pegou as roupas e ficou feliz com isso. Da análise, ele soube que havia encontrado uma espada de Mithril. Ao ver isso, o garoto presumiu que Mithril fosse o nome do metal. Essa espada era, de fato, muito boa. Quanto ao local para dormir neste labirinto, Tanaka já havia encontrado a resposta há muito tempo. Ele dormia na parede deste lugar.
Ele usou a picareta que pegou do corpo para fazer um cômodo. Era o lugar mais seguro na área tomada por monstros. Ele entrou e disse que havia voltado, mas ninguém o encontrou lá. Com movimentos cuidadosos, ele cortou a carne, depois, usando 2 pedras, acendeu um fogo e deixou a carne cozinhar. Ele sentou-se e olhou para sua carne insípida e dura. Por enquanto, a carne poderia satisfazê-lo, e ele poderia viver. Ele abriu a janela e pensou que deveria verificar o status novamente, porque nem percebia mudanças. Em todo caso, ficou um pouco surpreso ao perceber que os moradores de rua eram uma raça inteira. Ele não sabia muito sobre este mundo, e não tinha magia, não podia usá-la porque nunca a tinha visto. Tanaka não entendia nada, porque todas as suas habilidades eram técnicas. Se usasse a habilidade de análise, saberia o nome de absolutamente tudo. Além disso, quanto mais usasse a habilidade, mais forte ficaria. Foi graças a elas que ele ainda estava vivo. Ele se deitou no chão e pensou que estava com fome novamente. Essa comida não bastava para ele. Imagens de diferentes comidas começaram a aparecer em sua cabeça, uma após a outra. Depois disso, ele viu garotas bonitas, que lhe ofereciam uma variedade de comidas deliciosas. O rapaz sentiu fome. Ele se sentou e se perguntou o que estava fazendo. Decidiu massagear-se. Ele tirou os sapatos e começou a massagear o pé. Ele estava muito cansado, e suas pernas pareciam as de um sem-teto. De repente, apareceu na frente dele uma notificação informando que ele havia recebido a habilidade, o ponto de dor. Ele ficou muito feliz. Ele só viu essa mensagem 3 vezes. A primeira vez foi para detectar operações de hóspedes, e a segunda foi para a força nas pernas. Ao repetir a ação, ele pode adquirir a habilidade, evitar inimigos constantemente, lhe dá detecção de operações de hóspedes, e correr lhe dá força nas pernas, massajar as pernas, lhe dá o ponto de dor. Ele ativou animadamente sua nova habilidade e mandou que ele mostrasse seu poder. De repente, vários pontos apareceram em seu pé. Ele ficou surpreso. Sem entender se tinha pressionado, ele viu apenas pontos. De repente, uma dor muito forte percorreu toda a sua perna, e ele gritou. Ele começou a rolar pelo chão, segurando a perna. De repente, ele percebeu que se sentia ainda mais cansado do que o usual. Se Tanaka usasse isso contra um inimigo, poderia paralisá-lo por 60 segundos. Ele se sentou e pensou que isso era realmente uma habilidade inútil. Ele sabia que seria difícil derrotar alguém com isso. Ele nunca tinha perdido para os monstros locais, mas, mesmo assim, 2 deles eram mais fortes do que ele. O enorme e feroz chefe desta zona, que também era um monstro humanoide, quanto ao que era. Tanaka decidiu chamá-lo de Jack. O monstro era um oponente perigoso, com quem ele sempre tinha de ter cuidado. Este monstro podia andar aleatoriamente pelo labirinto. Tanaka entrou em seu covil e pensou que gostava do lugar. Quando de repente sentiu perigo, ele viu um monstro sentado em seu quarto. Era Jack sem o olho esquerdo. Tanaka entrou em pânico, porque o monstro tinha encontrado esse lugar. Afinal, ele decidiu que deveria fugir antes de ser notado, quando de repente pisou em um objeto contundente que fez um som alto. Ao ouvir isso, Jack levantou-se e gritou alto. Tanaka ficou muito assustado. Ele fugiu desse monstro o mais rápido que pôde, mas Jack o perseguia. Tanaka ficou maravilhado com a persistência do monstro. Ele sabia que Jack queria comê-lo bem ali. Ele usou o poder de suas pernas, que lhe permitiu acelerar bastante e escapar do monstro. Depois disso, sentou-se para descansar e respirar fundo. Ele finalmente se libertou. Ele não sabia por quanto tempo ainda conseguiria sobreviver. Mas o labirinto era tão confuso que Tanaka ainda não conseguia encontrar uma saída dele. Ele olhou para o lado e disse que era hora de entrar nesta área inexplorada, porque certamente havia algo útil ali. De repente, ele ficou surpreso ao ver que a parede brilhava. Então, algo mais chamou a sua atenção. Ele viu o corpo da garota deitado no chão. Tanaka suspirou e desejou-lhe paz. No entanto, ele teve que admitir que ela era bonita. Ele chegou a sentir pena de que uma garota tão bonita tivesse morrido. De repente, ele percebeu que ela estava roncando. Tanaka ficou muito surpreso ao perceber que ela estava viva. Tanaka, chocado, imediatamente começou a acordar a garota, dizendo que aquele não era o melhor lugar para dormir. Ela abriu os olhos e se espreguiçou. De repente, ela ficou surpresa e disse algo em outra língua. Ela imediatamente fugiu dele, dizendo algo
O rapaz apresentou-se e em seguida perguntou-lhe o nome. Ela perguntou algo, e então disse que o nome dela era Helena Furidarius. Ele lembrou o nome dela e perguntou se ela estava com fome. Ele disse que, se ela quisesse, ele tinha alguma carne. Ele, com destreza, acendeu o fogo e assou carne na fogueira, enquanto Helena observava com apetite. Tanaka entregou-lhe a comida, e ela comeu com prazer. Ela entregou a Shinichi um objeto, e em seguida, perguntou se ele poderia ouvi-la e entendê-la. O rapaz ficou tenso e disse que a entendia. Ele ficou muito surpreso quando a garota falou japonês fluentemente. Helena disse que era magia de tradução. Depois disso, ela agradeceu a ele pela carne. Tanaka ficou um pouco surpreso ao perceber que era magia. A menina sorriu e pediu para se apresentar novamente. Ela disse que seu nome era Helena e que era uma maga. Tanaka disse seu nome e pensou sobre isso. Depois disso, Helena perguntou o que Shinichi estava fazendo ali, afinal, e se seria possível que ele estivesse trabalhando lá. O rapaz ficou confuso e perguntou que tipo de trabalho ela estava falando, especialmente porque não sabia que tipo de lugar aquilo era. A garota disse que este era o 19º nível do labirinto subterrâneo de Mojito. Ela perguntou se ele era um aventureiro. Ao ouvir isso, Tanaka ficou muito surpreso. Ele ficou um pouco tenso e perguntou o que exatamente era aquele labirinto do Mojito. Helena respondeu que nem ela mesma sabia ao certo, mas as pessoas costumavam dizer que era ruínas antigas. Ela disse que saberiam mais se entrassem mais no labirinto. Tanaka pensou por um instante e perguntou o que havia com aqueles monstros. Helena não o entendeu muito bem e disse que eram os mesmos da superfície. O garoto perguntou como poderia sair daquele magnífico labirinto. A menina disse que o único caminho era subir as escadas em cada nível. Ele se lembrou de suas palavras, então se virou e agradeceu a ela. Preparando-se para partir, ele disse que esperava que se encontrassem novamente. Ela o segurou abruptamente e o impediu. Ela disse, de forma atrapalhada que, na verdade, estava com dificuldades para sair daquele lugar. Tanaka a olhou e perguntou se realmente havia monstros assustadores em cada saída que ela não pudesse derrotar facilmente. A garota caiu no chão e cobriu o rosto com as mãos, dizendo que não era bem assim. Ela disse que havia começado a praticar magia apenas recentemente. Ele baixou o olhar e percebeu que ela estava apenas aprendendo. Helena ficou surpresa com tal reação. Shinichi disse que, nesse caso, ela deveria explicar a ele com mais detalhes o que uma novata como ela estava fazendo em um lugar daqueles. Ela corou e disse que só queria pedir a sua permissão para acompanhá-lo. Ele ficou surpreso ao perceber que era só isso. Ele concordou prontamente, e ela lhe perguntou se ele estava mentindo. Shinichi concordou e disse que seria mais seguro viajar juntos. No entanto, ele tinha outros pensamentos que o faziam corar a cada pensamento sobre a beleza e o movimento dela. A cada movimento, ele sentia prazer. Não havia motivo para ele ir embora. De repente, Shinichi perguntou por que Helena tinha uma idade tão incomum. Ela não entendeu a pergunta dele e disse que isso era normal para os elfos. Shinichi rapidamente percebeu que esse era o primeiro traço racial. Em seguida, eles foram explorar o labirinto quando, de repente, uma armadilha apareceu diante deles, da qual caiu um esqueleto. Shinichi ofegou e o afastou. Helena ficou maravilhada com a força do rapaz. Eles não eram tão assustadores assim quando você começou a enfrentá-los. De repente, a menina ficou em silêncio e apontou para uma direção, dizendo que vinham 3 sons de lá e mais 6 de outra direção. Ela disse para ir para onde havia menos sons. De repente, Shinichi lembrou-se e decidiu perguntar se Helena tinha magia ofensiva. A menina disse que só conhecia um feitiço, mas era bem fraco. Ela supôs que até os esperaria ver. Ela explicou que geralmente usava magia de suporte. Helena ergueu o cajado e pequenas esferas apareceram no ar. Ela perguntou se ele conseguia vê-las, pois eram muito brilhantes. Shinichi concordou e pediu que ela parasse, pois os inimigos poderiam percebê-los. Helena sorriu de forma constrangida e concordou, e então disse que se esqueceu de si mesma. De repente, ela ficou quieta, e o rapaz perguntou o que havia de errado. Helena disse que alguém estava se aproximando, e que essa pessoa estava respirando muito pesadamente, como se estivesse correndo para algum lugar. De repente, Shinichi congelou, olhando por trás das costas da menina. Atrás deles, havia um orc enorme com um bastão, que estava correndo em direção a eles. Helena ficou muito assustada e gritou. Tanaka segurou a mão dela e disse que eles tinham que correr.
A garota pediu para ele parar, porque ele estava indo rápido demais e as pernas dela estavam cedendo. Antes que pudesse terminar de falar, ela caiu de repente. Ela disse para ele não se preocupar e para fugir, porque Shinichi tinha que sobreviver. O rapaz voltou imediatamente e a defendeu, dizendo que se recusava a fugir. O rapaz ficou tenso, porque mal havia arranhado o monstro. Helena perguntou por que ele não fugiu, pois estavam lutando contra um orc e não estavam em igualdade de forças. Tanaka disse firmemente que ainda não tinham perdido. Ele também acrescentou, perguntando a ela se não era natural querer salvar os seus amigos. Ao ouvi-lo chamá-la de amiga, ela ficou surpresa. Tanaka perguntou rapidamente se podia contar com a ajuda dela. Ao que ela respondeu rapidamente que ele poderia contar com ela. Helena ergueu seu bastão e mirou uma paralisia elétrica em Jack. O monstro gritou, e ela disse que ele estava atordoado e que era a melhor hora para Tanaka atacar. O garoto correu para atacar, pensando que aquela era a chance dele de acabar com ele de um golpe. Apesar de seus planos, o monstro arremessou Shinichi contra a parede com um grito estridente. Ele rolou para baixo e pensou que não parecia ser muito eficaz naquele momento. O monstro se aproximou lentamente de Helena. A garota ficou assustada e chamou Shinichi. Quando, de repente, o orco a puxou com força em direção a ele, e ela gritou. O rapaz não sabia o que fazer, porque, nesse ritmo, algo ruim poderia acontecer. Ele pensou nisso, pois tinha certeza de que havia algo que poderia fazer. Uma habilidade que ele poderia usar para um golpe certeiro e funcionaria? Shinichi sabia que não havia tempo para pensar, e era tudo o que ele tinha. Ele correu e ativou um golpe certeiro no orco. Depois disso, ele se impulsionou do chão e cravou a lâmina naquele ponto. O sangue jorrou. O monstro gritou, depois caiu no chão e morreu. Tanaka percebeu que não conseguia mover o braço, e que seria difícil matar os outros monstros. O efeito do golpe preciso também se dissipou muito rapidamente. Ele se virou e disse a Helena que não tinham outra escolha senão correr. Ela concordou, e juntos correram pelo labirinto. A garota disse que podia ouvir água sob eles, e que deveriam investigar. Naquele momento, era mais importante afastar-se o máximo possível antes que o orc acordasse. Depois de algum tempo, os caras passaram pela estrada e se moveram pelo labirinto. Até que chegaram a uma área aberta onde havia muitas fontes de água grandizão. Tanaka desceu um pouco, mergulhou as mãos na água e bebeu. Ele arfou, dizendo quão deliciosa era para a surpresa dele. A água era realmente muito limpa. Era quase transparente. E parecia ao rapaz que até brilhava. Helena desceu lentamente e se perguntou se era possível que essa água fosse exatamente o que ela pensava que fosse. Helena cuidadosamente mergulhou as mãos na água e bebeu bastante. Nesse momento, Shinichi olhou para ela, perplexo. De repente, a garota arfou e rapidamente levantou seu cajado, evocando uma rajada de chamas. Devido à ausência de qualquer efeito, ela se perguntou se era possível que simplesmente não tivesse bebido o suficiente. Helena disse que era definitivamente ela, e não havia dúvida sobre isso. Tanaka lhe gritou para se acalmar, dizendo que ela provavelmente tinha bebido demais. Ela começou a lhe dizer para deixá-la ir, pois com esta água, ela se tornaria uma grande feiticeira e aprenderia muitos feitiços. Helena disse que esta é a chamada água sagrada, um líquido místico. Ela mantinha os monstros à distância e concedia várias bênçãos. Tanaka ficou confuso com essa informação e não acreditou plenamente na água mágica. Ele realizou uma análise e descobriu que era de fato água sagrada, contendo uma enorme quantidade de poder mágico. Ele leu rapidamente a explicação, após analisar, e percebeu que ela havia surgido porque sua habilidade de análise ficara mais forte e chegara ao nível intermediário. Shinichi disse que ainda sentia que a água era especial. Aparentemente, ela poderia deter monstros, e seria uma boa ideia construir um abrigo perto dessa água. Ele disse à garota chateada que era hora de partir. Ela acenou com o bastão novamente, e então, suspirou de desapontamento. Tanaka perguntou se poderiam ir, já que ele queria ver o mundo lá fora. Ele disse que deveriam seguir a corrente da água. Depois de uma curta caminhada, eles viram que o riacho terminava em uma parede. Helena presumiu que seria fácil atravessar a parede. De repente, ela notou e apontou para uma fonte de água. Havia uma grande fonte em forma de leão. Tanaka apertou o olho do leão e disse que tinha uma sensação estranha em relação àquele olho. De repente, ele avistou um buraco, o qual pressionou. E então, apareceu uma porta. Helena exclamou que ele era incrível.
E se perguntou como ele percebeu aquilo, ele disse que simplesmente pressionou o olho do leão. Ele sugeriu entrar ali. Eles ficaram maravilhados ao ver uma sala bonita. Helena ficou feliz e disse que nunca ousou pensar que um lugar assim pudesse existir no gigante labirinto de Mojito. Ela perguntou se era um sonhonho. Shinichi olhou no espelho e percebeu que parecia exatamente com quem era no passado distante. Ele percebeu que tinha sido rejuvenescido no menu de status, mas era verdade. Ele foi rejuvenescido e revivido sem alterações. Ele já tinha morrido uma vez e foi revivido da mesma forma. Foi um milagre que deixou Shinichi preocupado consigo mesmo. Shinichi sorriu e pensou que ele não sabia a razão, mas recebeu uma nova vida. Ele estava feliz com o renascimento. Helena dormia profundamente no sofá. Shinichi olhava ao redor da casa e, de repente, percebeu um dispositivo que parecia um fogão. Não se baseia em princípios mecânicos nem na queima de gás, mas usa magia para cozinhar. Ele estava com muita fome e precisava cozinhar comida deliciosa. De repente, Helena acordou, dizendo que ali cheirava delicioso. Shinichi disse que ela acordou perfeitamente para o almoço. Perguntou se era sopa de carne seca. Pediu para experimentar e então disse que estava horrível. Ela teve a impressão de que ele estava comendo algo parecido e duvidou do paladar dele. O rapaz disse que carne não podia ser tão ruim assim. De repente, ele entendeu e disse que tinha que estar salgada, e que se ela quisesse adicionar mais sal, deveria saber que não era saudável. Ela disse que ele estava certo, mas que não era disso que estava falando. Helena perguntou em voz alta por que ele só cozinhava carne e disse que ele não tinha o direito de chamar aquilo de cozinhar, era apenas caldo. Ela mandou-em sair da frente e deixou que ela mesma preparasse a comida, moeram os temperos e depois os despejaram no caldo. Então, ela finalmente picou os legumes e os deixou ferver. Depois de um tempo, preparou uma sopa de carne seca com legumes. O rapaz provou o prato com cuidado e ficou genuinamente surpreso. O sal envolvia suavemente sua língua, combinando o sabor com a picância da pimenta do reino, deixando um agradável gosto. Os vegetais levaram o sabor a um novo nível. Ele entendeu o que era cozinhar. Estava genuinamente feliz. Helena perguntou o que havia de errado com o rosto dele, e se ele estava mesmo bem. Ele disse que estava tudo ótimo, que estava excelente, comeu e comeu, elogiando a comida, e depois pediu mais. A garota disse que não havia mais, que tinham apenas 4 porções, e isso era suficiente para eles. Ele ficou surpreso ao perceber que tinham comido tudo. Helena disse que, se ele gostou tanto da sopa, ela poderia fazer mais. Ele se surpreendeu e perguntou se ela estava falando sério. Helena pediu que ele não segurasse seus ombros, pois estava muito perto. Ela se deitou no sofá pensando nos problemas que ele tinha, queria dormir um pouco. Shinichi achava que o objetivo imediato era escapar da masmorra, e o principal era garantir uma vida tranquila. Para viver nesse universo paralelo, ele precisava pensar em algo para fazer lá fora. Ele pulou e cerrou o punho, sentindo que seu corpo estava mais leve. De repente, percebeu que tinha músculos incríveis. Perguntou a Helena o que ela achava. Estava muito feliz. Helena se levantou assustada e perguntou por que ele estava gritando, pois não conseguia dormir em paz por causa dele. Ela suspirou e perguntou o que ele estava fazendo na frente do espelho. O rapaz exclamou que aqueles eram golpes de alegria. Ele disse para ela olhar o quanto seu corpo havia engordado. Ela respondeu que ele não deveria mostrar aquilo. Helena mandou que ele colocasse alguma roupa, quando de repente percebeu que ela também havia crescido. Shinichi supôs que poderia ser efeito da água sagrada. Era apenas uma suposição de Shinichi. Que a água estava transferindo experiências anteriores para o corpo. O garoto derrotou o orc. E talvez por isso, seja maior que Helena. Ele concordou. A garota se sentou novamente e disse que esse era o resultado que ela esperava. Pensando bem, não é tão ruim assim. Shinichi presumiu que o status deles também havia mudado. Ele decidiu usar a análise em Helena. Os resultados mostraram que ela era uma elfa de 19 anos. Ela é a segunda filha da família Fredria e tem dificuldade em aprender magia. Ele ficou surpreso ao descobrir que ela tinha apenas 19 anos. A garota disse que gostaria de morar ali e perguntou se alguém já havia vivido naquele lugar antes deles. Shinichi respondeu que teriam que descobrir isso mais tarde. Ele não entendia por que não havia banheiro ou quarto. Suspeitou de algo, então moveu o armário. Uma outra porta apareceu atrás dele. Helena ficou surpresa com outra porta secreta. O rapaz disse que, para ver outra porta secreta dentro da sala secreta,
Alguém devia estar morando ali e se escondendo muito bem. Ele se perguntava quem gostaria de viver naquele perigoso labirinto de 20 andares, mas era um completo mistério. Lá, Helena notou admirada uma cama. Havia também um vaso sanitário que funcionava perfeitamente. Eles encontraram ainda um depósito. A garota disse que é por isso que a casa secreta pertence a Moore. Ao mesmo tempo, ela folheava suas anotações. De repente, viu algo interessante. Riu alto e disse que só podia ser uma piada. Ele havia encontrado um mapa verdadeiro daquele labirinto. Helena ficou chocada com a mudança repentina no humor do rapaz e perguntou o que havia de errado com ele. Ela sorriu amplamente e disse que havia encontrado um mapa do labirinto. Com a ajuda dele, eles conseguiriam chegar à superfície. A garota exclamou que já tinha entendido e que ele podia se afastar dela. Ele ficou surpreso e perguntou o que havia de errado, pois ela estava visivelmente corada. Ela respondeu: gostaria de saber por causa de quem foi. Depois disso, eles continuaram explorando o labirinto. Shinichi lidou rapidamente com os monstros e se livrou das armadilhas. Em seguida, perguntou se era verdade que havia um campo no 21º andar. Ela confirmou, dizendo que não poderia haver engano nesse caso. Eles poderiam ficar sem comida se vencessem a partir dali. Moore era definitivamente autossuficiente, então teriam que procurar em outro lugar. De repente, no caminho, Helena perguntou ao rapaz com interesse de onde ele era. Ela percebeu que ele falava uma língua diferente e sabia quase nada sobre aquele lugar. Shinichi respondeu com confiança que vinha de um lugar que ela provavelmente não conhecia. Helena ficou um pouco surpresa por haver algo que ela não sabia. Disse que parecia muito interessante. Sorriu e comentou que, aliás, trabalha como aventureira. A garota recebe recompensas por matar monstros e demônios, mas ainda assim é uma aventureira freelancer especializada em carregar bagagens. Shinichi sorriu e disse que, se qualificações e habilidades não fossem necessárias, então se tornar um aventureiro era realmente uma ótima ideia. Helena sorriu e sugeriu que o garoto se juntasse a ela. Ela disse que Shinichi poderia lutar corpo a corpo, e ela o apoiaria com ataques de longa distância. A garota tinha certeza de que conseguiria. Shinichi corou e desviou o olhar, depois concordou rapidamente e pediu que ela não insistisse. Ele disse que, já que estavam juntos, com certeza seriam capazes de fazer absolutamente tudo ao seu alcance. Helena o abraçou apertado e disse que, pelo menos, tinha um amigo. Ela agradeceu sinceramente a Shinichi por isso. O garoto corou e ficou surpreso com a atitude dela. Depois de um tempo, eles finalmente chegaram às escadas A. Helena disse que estava cansada, então sugeriu que descansassem, e que, se descessem, os monstros com certeza ficariam mais fortes. Shinichi mandou ela não ser estúpida, pois eles precisavam de comida. Amanhã, tomariam sopa com sal comum no café da manhã. Depois, ele perguntou se ela havia descansado e se estava com medo. Helena respondeu que não era algo que a assustava. Admitiu que apenas queria desesperadamente viver. Juntos, saíram e congelaram. Os garotos viram uma grande paisagem de floresta à sua frente. Então não sabiam se ainda estavam realmente diante de um labirinto. Disse que se perguntava se as frutas daquele lugar eram comestíveis. Helena não sabia a resposta para aquela pergunta, pois nunca tinha visto plantas daquele tipo. Shinichi subiu habilmente na árvore e colheu uma fruta. Deu uma mordida. E começou a comê-las uma a uma com grande apetite. Olhou para Helena e disse que provavelmente eram venenosas. Então era melhor que ela não comesse. A garota exclamou, irritada, que ele era um mentiroso, já que comia aquelas frutas com tanto gosto. Mesmo assim, ela experimentou a fruta e disse, satisfeita, que eram doces e muito saborosas. Era um pêssego. A análise indicou que era o fruto de uma chamada árvore fantasma. O que obviamente levantou muitas dúvidas em Shinichi. Helena supôs que Moria havia plantado. Shinichi avançou pela vegetação alta até outra fruta, desta vez subterrânea, com apenas uma enorme cauda saindo para fora. Shinichi puxou o vegetal da terra com toda a força. E depois caiu na risada ao ver que era um daikon. Helena ficou maravilhada com aquele daikon magnífico e perguntou onde ele havia crescido. Shinichi apontou para o lugar de onde o havia retirado e disse que simplesmente tinha recolhido algumas ervas, e que aquilo era daikon. A garota não entendeu muito bem o que ele estava dizendo, já que aquela planta se chama daikon. Shinichi leu a descrição e ficou surpreso, pois tinha certeza de que era daikon.
Em seguida, desenterrou vários outros iguais, e disse que era uma coincidência incrivelmente agradável, porque agora poderiam se alimentar com aquilo. Seria um erro vigiar o plantio o tempo todo. E havia monstros por ali também. Ele disse que Helena estava certa, e que por isso fariam seu próprio campo naquele lugar, onde plantariam vegetais. Disse que poderiam viver disso. Helena sorriu, e disse que era uma boa ideia, pois poderiam construir uma cerca e preparar melhor o terreno. Shinichi compreendia perfeitamente que aquele campo não sustentaria os dois. Mas era um ótimo começo. Eles começariam ali, e se decidissem partir, aquele lugar seria o ponto de partida. O rapaz disse que no momento tinha um pequeno problema. Monstros. Precisavam verificar a área ao redor em busca deles, e deveriam começar pela floresta. Ao ouvir isso, Helena recusou imediatamente. O garoto sorriu e disse que achava difícil para uma maga novata inútil. Ela ficou furiosa por ele tê-la chamado de inútil. Então disse que mostraria a ele o verdadeiro poder de uma maga novata de primeira classe. Após essas palavras, ela se virou e entrou na floresta. Shinichi pensou que ela só era de primeira classe quando seu orgulho como feiticeira era ferido. Helena se abaixou para pegar algo do chão. Ela se virou e chamou Shinichi, dizendo para ele se aproximar e dar uma olhada no que havia encontrado. O rapaz ficou muito surpreso com a enorme quantidade de cogumelos que Helena havia achado. A garota disse, sorrindo, que eram cogumelos medicinais, cogumelos de alto nível que, segundo rumores, podiam curar uma ferida instantaneamente. Ela comentou que o próprio Mor, provavelmente, os havia cultivado. Disse ainda que, se os vendessem, poderia comprar um monte de roupas, que adorava. Shinichi olhou para ela e disse que parecia ter esquecido que ainda estavam dentro. De repente, ela engasgou, percebendo que era verdade. O rapaz a puxou, dizendo que era hora de irem embora. Ela olhou para seus cogumelos curativos com lágrimas nos olhos. Eles também viram uma árvore incrivelmente enorme. Shinichi supôs que a árvore já tinha 1000 anos. Helena percebeu que ela ainda parecia estar viva, pois havia frutos pendurados. Shinichi subiu na árvore e leu a análise dos frutos. Eles podiam aguçar os sentidos por 1 hora. Ele achou interessante. Pegou um dos frutos e pensou que não importava como o olhasse, pois a cor e o formato lhe eram familiares. Ao remover a casca, viu que era uma laranja comum. Helena se aproximou e pediu para ele não pegar tudo, pois ela também queria experimentar. Ela provou e disse que gostou mais do que do pêssego. A fruta era refrescante. De repente, Shinichi congelou. O feitiço dos 5 sentidos, visão, paladar, audição, olfato, tato, era como se sua consciência tivesse se expandido além do pequeno jardim. Ele podia sentir a respiração de todos os seres vivos na floresta. Era como se tivesse sentidos sobre-humanos. Helena disse que era uma sensação incomum. De repente, ela congelou. Shinichi a chamou, e ela percebeu que também havia sentido que estavam cercados. Pelo som da respiração, eles concluíram que havia cerca de 20 inimigos. Fugir não parecia uma boa ideia. Eram kobolds. Shinichi contou à garota o nome dos monstros. Helena disse que já sabia, pois já os havia encontrado antes. Ela afirmou que o mais importante agora era focar no ataque. O garoto ergueu a espada quando Helena disse que os impediria por um momento. Ela disse para ele tentar matar o maior número possível durante aquele tempo. Ele concordou, e ela gritou para que ele fechasse os olhos. Ela usou um clarão ofuscante. Após o qual Shinichi avançou e começou a matar os monstros um por um. Ele gritava alto enquanto corria, com sangue jorrando de todos os lados enquanto os monstros caíam no chão. Depois de um tempo, Shinichi cravou sua arma em um dos monstros e disse que aquele era o último. Ele afirmou que seu corpo estava muito leve e que poderia derrotar ainda mais inimigos. De repente, eles ouviram um rosnado. Juntos, se viraram e viram um novo tipo de kobold que havia evoluído devido à mutação. Shinichi perguntou o que era, enquanto Helena exclamava que ele estava vindo. O monstro agarrou a espada de Shinichi. O rapaz era mais fraco e não conseguiu resistir por muito tempo. Helena lançou uma bola de fogo. Isso deu a Shinichi a oportunidade de recuar. A garota o alertou para ter cuidado, pois aquele não era um kobold comum. O rapaz exclamou que já havia percebido isso. De repente, uma magia poderosa o atingiu. Ele caiu no chão e perguntou se o monstro estava usando magia. Ele correu para atacar, mas Helena lançou um clarão ofuscante. Shinichi exclamou que não conseguia enxergar nada. A garota o conduziu para o lado e disse para ele se apressar.
Eles retornaram ao labirinto, e Shinichi percebeu que havia enfraquecido suas defesas, estava excessivamente confiante por causa da força de seu corpo e do sucesso com a espada. Após derrotar um grupo de kobolds, tornou-se arrogante demais, e pagou por isso. Helena o repreendeu severamente, e perguntou se ele não sabia que monstros podiam usar magia. Além disso, ele foi atingido por uma bomba de fogo. Foi um milagre ter sobrevivido. Ele perguntou que tipo de bomba era. A garota respondeu que era uma habilidade mágica de fogo de nível médio, mas suficiente para matá-lo. Tanaka se desculpou, e disse que, se não fosse por ela, teria morrido. Ela concordou, e perguntou se ele estava feliz por não ter esquecido da aspirante à feiticeira. Ele concordou, e agradeceu por ela tê-lo salvado. Ela também concordou, e disse que eram amigos. Ele sorriu, pensando que precisava fazer mais para conquistar a confiança dela. Shinichi disse que contava com ela a partir de agora. Ela perguntou por quê. Helena disse que estava ansiosa para trabalharem juntos. De repente, ela se lembrou de algo. Pegou um cogumelo curativo e colocou na boca do rapaz. Seus ferimentos se curaram imediatamente. Ele disse que aquilo era incrível. Helena concordou, dizendo que esperava poder vendê-los e comprar roupas, mas até conseguirem sair dali, teria que usá-los. O garoto se encostou na parede e disse que já tinham tido aventuras demais por hoje e que deveriam voltar para a casa secreta. De repente, a parede, atrás dele, girou. Helena o segurou e voou atrás dele. Ele a chamou, e ela usou magia de iluminação. Eles acabaram em uma posição estranha. E ela o chutou. Ela duvidava que aquele lugar estivesse no mapa de Moore. Ele disse que não havia outra opção senão seguir em frente. De repente, ficaram pálidos. Diante deles, havia uma verdadeira montanha de cadáveres e esqueletos. Ele disse que eles ainda não estavam decompostos. De repente, viram um objeto que jogava cadáveres ali. Helena já tinha ouvido falar sobre o desaparecimento de corpos na masmorra, e agora via o motivo. Ela não conseguia acreditar que a própria masmorra estava coletando corpos. Shinichi perguntou se aquilo criava um labirinto. Helena respondeu que monstros não fazem isso, e que não sabe como funciona, mas que deve ser conveniente para uma masmorra. O rapaz entendeu e desceu. Helena perguntou o que ele estava fazendo. Ele disse que poderia ser chamado de limpeza. Fez isso porque havia muitas coisas úteis neles. Ela disse a ele, para não tocar em nada e não roubar os mortos, pois era uma desgraça. Ele respondeu que pegariam algumas coisas. Disse que os corpos até sorriam e permitiam. Ela disse que ele estava mentindo. Shinichi percebeu que havia muitas coisas que eles não tinham. Se o objetivo era sair dali, aquele não era o momento para discutir sobre moralidade. Ela não conseguiu responder. Eles começaram a procurar, encontraram muitas coisas úteis, e a mochila ficou cheia. Também tinham sal e açúcar, além de café e especiarias. Eles até encontraram a carne seca e o pão que Helena queria. O rapaz cruzou os braços, e ela perguntou o que ele estava fazendo. Ele estava prestando homenagens. No lugar de onde ele vinha, era assim que se respeitava os mortos. Ela disse que faria o mesmo depois dele. Eles aceitaram humildemente os pertences dos falecidos, e não queriam perturbar sua paz de forma alguma. Estão profundamente gratos pela ajuda recebida. Graças a isso, podem sobreviver. Helena disse que estava cansada e com fome, então deveriam apressar o retorno para casa. Shinichi pensou que agora podiam chamar aquele lugar de lar. Ele sentiu o calor de um passado muito distante. A garota beijou Shinichi. E ele perguntou o que havia de errado, já que ela estava tão agitada. Perguntou se tinha sido ela quem o repreendeu naquele dia. Ela o xingou, e disse que ele não os veria pelos próximos 3 dias. Ele se lembrou de que ela e a criança iriam visitar os pais dela. Lamentou não poder ir por causa do trabalho. Então pediu que ela transmitisse suas desculpas. Ela concordou e disse que havia almoço na geladeira. Pediu que ele não esquecesse de fechar a porta. O menino se aproximou de Shinichi, e o homem lhe disse para não causar problemas à mãe. Ele sorriu, e concordou. O homem afirmou ser o verdadeiro pai da criança, e disse que ela podia chamá-lo de pai. A criança o chamou de Shinichi. A garota perguntou a Naoki o que ele estava fazendo. Já que não tinham tempo, eles se despediram de Shinichi. Um dia de inverno, quando o menino tinha 35 anos, mais um dia típico para a família Tanaka. No hospital. Ele achava que era mentira, que estavam enganados. Ele torcia para que não fosse verdade.
Ele entrou na sala e viu corpos cobertos com panos. Shinichi chamou Miyuki. A garota disse que eles haviam sofrido um acidente de carro. Quando chegaram ao hospital, já estavam mortos. O mundo de Shinichi desabou. Ele estava deitado na cama, com o rosto ainda sério. Levantou-se e começou a construir uma cerca. O rapaz disse que tudo estava pronto. Por sorte, encontraram um martelo e uma serra no depósito da casa. Pelo que ficaram ainda mais agradecidos, Helena gritava por ajuda de Shinichi, enquanto era perseguida pelas galinhas. Ele pensou em como ela estava indefesa. Rapidamente matou os animais, ela agradeceu, e Shinichi perguntou por que eles haviam atacado. A garota disse que havia um ninho perto de uma árvore de pêssegos. O rapaz disse que ela deveria trabalhar, em vez de roubar. Ele disse que estava com muita fome, e ela pediu que esperasse enquanto preparava o café da manhã. Ele se desculpou por tê-la forçado. Pensava em colher ervas enquanto ela cozinhava. Eles haviam aprendido algumas coisas naquela semana. As plantas no labirinto não precisam ser regadas e amadurecem rapidamente. Eles não sabiam os motivos. Mas em uma semana, as sementes viraram flores e em breve darão frutos. Por causa disso, seus suprimentos estão aumentando lentamente. Helena preparou o café da manhã e chamou Shinichi. Eles comeram sanduíches deliciosos. Ele disse que ela deveria ter sido cozinheira em vez de feiticeira. Ela ficou irritada. Shinichi perguntou por que ela escolheu a profissão perigosa de aventureira. Ela não desistiu de seus sonhos. Desde criança, queria se tornar uma feiticeira, então foi algo natural para ela. Ser aventureira é um atalho para se tornar maga. Grandes feiticeiros são os magos mais poderosos. Ele perguntou se ela queria que seu poder e nome fossem conhecidos pelo mundo. Ela respondeu que tinha mais esperança nele como parceiro. Ele já estava preocupado com a responsabilidade. A garota disse que o lugar era confortável e que eles deveriam fazer um piquenique de vez em quando. Ele respondeu que faziam isso todos os dias. Ela explicou que não estava falando da plantação, mas da oportunidade de sair para o campo, relaxar e comer. Ele disse que poderiam ir, se tivessem uma chance. Não havia novos cadáveres, e eles deveriam procurar abaixo. Ele encontrou uma lâmina útil. De repente, ele viu um pano. Perguntou se Helena poderia baixá-lo com magia. Ela respondeu que poderia fazê-lo pousar, e que seria mais fácil mirar de cima. Ela subiu a montanha de cadáveres enquanto nosso cara apreciava a vestir. Lançou uma bola de fogo. Acertou, mas o pano não caiu. Ele perguntou por quê. Ela tentou novamente, mas não funcionou. A magia havia desaparecido. Ela disse que era impossível. Existe equipamento que reduz o dano, mas não o anula. Ele jogou coisas nela, querendo arrancar o tecido. Ela perguntou o motivo. De repente, ele acertou Helena com alguma coisa. Ela ficou furiosa, então jogou algo nele e acertou. Ele pegou um escudo e jogou, acertando em cheio o pano. Era uma túnica que Shinichi não conseguiu analisar. O sistema informou que o dono estava morto. Perguntou a Shinichi se ele queria pegá-la. Ele concordou e disse que havia recebido um item incrível. Helena perguntou o que era. E então disse que era um objeto mágico do qual nunca tinha ouvido falar. Ele perguntou o que era aquilo. A garota explicou que eram coisas criadas por feiticeiros. Esse é o termo que eles usam para descrever coisas incomuns, como a laje da casa secreta. Ele disse que era legal. Helena respondeu que ele não tinha senso de gosto. De volta em casa, ela tentou usar uma bomba de fogo, mas não funcionou. Ela ainda não conseguia usar feitiços de nível médio e duvidava que algum dia deixaria de ser iniciante. Ele disse, para ela se acalmar, porque o importante era que ela estava tentando praticar com ele. Ela disse que, enquanto tomava banho, ele estava espiando. Ele respondeu que seria o alvo dela sempre que quisesse. Ele perguntou se eles deveriam ir para a floresta. Ela disse que não era contra explorar, mas não pretendia lutar contra aquele kobold. Ele respondeu que não havia motivo para se preocupar. Tinha aprendido novas habilidades e também preparado algumas armas secretas. Sentia que não iria perder. Helena perguntou que tipo de armas eram. Havia um templo perto da floresta e eles precisavam encontrá-lo. Shinichi estava cortando a grama alta com sua espada. A garota perguntou como ele fazia aquilo. Ele disse que era sua arma secreta, a técnica da espada mágica. Ele se dedicou cuidadosamente à criação e, após alguns dias, conseguiu. Fez um buraco no cabo da espada e colocou uma pedra mágica ali. Agora a pedra de ar está instalada, mas ele poderia trocá-la por outro elemento.
Ela disse que uma arma mágica é difícil de criar, e um iniciante não conseguiria fazê-la em apenas 2 dias. Mas Shinichi conseguiu, e Helena ficou chocada. Ele disse que estavam na fronteira do território dos kobolds e que precisavam ter cuidado. Ela comentou que ainda havia muitos cogumelos por lá. Shinichi viu um cogumelo vermelho e o experimentou. Ele disse que sua língua formigou um pouco. Helena mostrou um monte de cogumelos que havia colhido. O rapaz perguntou se eles poderiam fazer cogumelos ensopadosos. Ela disse que precisavam colher mais ervas. O menino encontrou um Imogen, que era a losna. Eles também encontraram um Warambi, que era uma samambaia. Shinichi disse para colocar a losna e sal em água fervente por 1 minuto. Depois retirar o restante. A samambaia precisa ser limpa dos pelos e polvilhada com cinzas de madeira e sal. Depois colocada na água. Quando afundar, é preciso esperar esfriar e então pode ser consumida. Ele aprendeu isso com seus avós, que viviam nas montanhas. Eles costumavam ensiná-lo a cozinhar plantas selvagens. No caminho de volta para casa, ele matava galinhas e coelhos para obter carne. De repente, Helena ouviu algo. Era o som de um kobold e uma criança. Eles correram até lá. O menino gritava em cima de uma árvore, enquanto o kobold estava embaixo. Helena lançou um feitiço de ataque. E Shinichi usou uma lâmina. O monstro desviou, deixando Shinichi surpreso. Shinichi então sacou sua segunda arma, a de ebola. Helena ficou surpresa. Ele lançou contra o kobold, e o monstro começou a girá-lo. Helena pediu que Shinichi fizesse algo. Ele avançou e o feriu. Mas falharam. Shinichi chamou Helena. E eles usaram paralisia elétrica. Precisavam ser rápidos. O garoto usou a pedra de raio e um golpe preciso. Ele lançou a lâmina e acertou o alvo. O kobold estava vulnerável por causa da habilidade, e Shinichi poderia matá-lo agora. Caso contrário, ele se tornaria mais forte depois. Era a última chance. Ele correu em direção ao monstro. Mas o kobold usou magia. Shinichi não sentiu dor e decidiu usar toda a sua força. Ele atacou o monstro com toda a sua força. E o kobold e a ação. Aceno, palhaniu, caiu, morto no chão. De alguma forma, eles venceram. Shinichi não entendia por que não havia sofrido ferimentos causados pela magia. Supôs que era por causa da túnica seca. Helena se aproximou da criança e disse que ela estava ferida, então lhe entregou um cogumelo. Shinichi ficou surpreso ao descobrir que era um menino. Ele disse que estava por perto, perguntou se ele conseguia falar. Fez uma análise e descobriu que se tratava de uma besta sagrada, um lobisomem. Shinichi olhou para o garoto e viu seu próprio filho nele. Pediu desculpas. E disse que estavam apenas de passagem e o salvaram. Afirmou que não eram amigos do garoto. Shinichi disse que era a hora de ele e Helena partirem. Eles notaram uma variedade de cogumelos. Helena mostrou diferentes cogumelos e os nomeou. Shinichi escolheu um e achou que poderia ser um Matsutake. Era um cogumelo venenoso. Shinichi perguntou se Helena vivia nas montanhas, já que ela sabia tanto sobre eles. Helena nasceu em um país coberto por florestas. Em outro país está localizado esse labirinto. Ele perguntou como se chamava a terra natal dela, o reino de Rogas. Um pequeno estado majoritariamente habitado por humanos. Ela ficou curiosa sobre de onde Shinichi vinha, como ele não conhecia o reino de Rogas, e dizia coisas sem sentido. Afirmou que essa era a sua frase. Ele achou que ela não entenderia suas palavras sobre reencarnação. Helena disse que eles chegariam em breve ao templo. De repente, um kobold pulou de trás dela e tentou atacá-la, deixando a garota sem tempo de reação. Subitamente, o garoto apareceu e matou o monstro. Ele se sentou ao lado dele. Shinichi percebeu que a criança era muito magra e provavelmente estava desnutrida. Ele lhe ofereceu uma fruta de Burma, mas o garoto não conseguiu comer. Então lhe ofereceu um pouco de carne seca e então começou a comer. Helena perguntou se ele tinha gostado. Ela perguntou o que deveriam fazer com o bebê. Shinichi disse que o levariam com eles. Com nutrição adequada, ele se tornaria um homem decente. Shinichi estava preocupado com os suprimentos, mas eles não conseguiam racionar nem encontrar outra solução. Helena perguntou sobre o nome do bebê. Disse que deveriam dar um nome a ele, já que estaria com eles. Shinichi pensou e disse que o chamariam de Liz. Helena comentou que ele não tinha bom gosto.
Eles chegaram ao templo. Shinichi percebeu algo e perguntou se era uma estrutura ou um monumento. Helena já tinha visto estruturas semelhantes, mas não conseguia lembrar onde. Ele usou análise. Estava escrito na laje que era um templo de transferência. Como Shinichi não conhece os pontos de transferência, eles não estão disponíveis. Ele ficou surpreso com a possibilidade de teletransporte. Helena disse que se lembrava, e que aquele edifício era parecido com o da entrada do labirinto. Shinichi perguntou se isso significava que o outro templo estava na superfície. Ela concordou e disse que não sabia quem o havia construído, mas foi há muito tempo. Ele estendeu a mão e percebeu que nada havia mudado. Ele não tinha certeza. Mas o sistema estava em modo de espera até agora. Eles não tinham pontos de movimento, então tudo o que podiam fazer era lutar para subir por conta própria. Ele perguntou se ela achava que poderiam sair dali. Ela sugeriu que era possível, seria difícil por causa do suprimento de comida, mas eles não se perderiam, graças ao mapa. Ainda assim, levaria pelo menos 2 dias. Precisavam aumentar os suprimentos e garantir que teriam o suficiente para a fuga. Helena cobriu o graúto. Ela pensou que a melhor coisa que poderia fazer por ele agora era preparar uma refeição. Ele perguntou se Liz ainda estava dormindo. Shinichi confirmou e disse que estava fraco. Muito cansado, por causa da batalha. A garota percebeu que havia algo preso na boca da criança e pediu para Shinichi analisar. Ele viu que era um cogumelo vermelho. Pensou que talvez fosse por causa de um erro seu. Liz viu o Shinichi comendo um cogumelo vermelho, e quando foram atacados por um kobold, ele estava sob efeito de veneno. Ele perguntou o que poderiam fazer sobre o envenenamento. Helena disse que era simples e que o curaria com magia. Shinichi a elogiou. Ela usou magia de remoção de veneno, e Liz cuspiu algo. Era uma gota de veneno. E quase tudo foi removido. Shinichi não imaginava que comer cogumelos venenosos levaria a isso. Como alguém que vivia na rua, ele teve que alertá-lo com cuidado. Perguntou se os cogumelos vermelhos eram um tipo de veneno de ação lenta. Helena não achava, pois os sintomas se manifestavam instantaneamente. Shinichi achava que eram comestíveis. Os rapazes fizeram uma sopa. E Liz correu para a comida. Shinichi o impediu, e eles se sentaram para comer. Liz experimentou rapidamente, mas se queimou. Shinichi mostrou ao garoto como comer. Ele apenas sorriu amplamente. Shinichi perguntou por que Helena não o ensinava a falar. Ela respondeu, perguntando por que Shinichi não fazia isso, já que era mais adequado para a tarefa. Helena sugeriu fazerem um acordo. Quando saíssem dali, ele compraria um conjunto de roupas para ela na cidade. Shinichi disse que, se tudo estivesse bem, concordaria. Helena sorriu e se aproximou de Liz. De repente, ela se surpreendeu e perguntou sobre as roupas do menino. Shinichi havia se esquecido disso. Eles não tinham roupas infantis, e todas as roupas na área onde estavam os corpos eram para adultos. Helena contou que certa vez trabalhou meio período em uma alfaiataria, e que tinha uma agulha que encontrou no lixão. Ela conseguiu costurar o conjunto ali mesmo. Depois de um tempo, o menino estava vestindo roupas que lhe caíam muito bem. Em seguida, ela precisava fazer sapatos, mas Helena não sabia como fazer isso. Shinichi sugeriu que eles poderiam procurar sapatos pequenos no lixão. Alguns dias depois, Liz disse alegremente que já havia terminado de arrancar a grama. Shinichi agradeceu ao menino. Aos poucos, ele falava melhor. Foi um grande progresso, Helena exclamou que havia conseguido. Ela mostrou que havia capturado um coelho-galinha. Shinichi e Liz elogiaram a garota. Helena disse que mirou suas nadadeiras no animal e usou paralisia elétrica para imobilizá-lo. Nunca teria imaginado que conseguiria fazer isso. Helena também progredia aos poucos. Ela melhorou suas habilidades físicas. Mais importante ainda, passou a controlar melhor sua magia. Eles ainda não tinham comida suficiente para 3 pessoas. Shinichi disse que sairia para caçar da próxima vez. De repente ele ficou surpreso ao ver um bisão-tigre, que era um bisão carnívoro. Usou sua espada mágica e matou o monstro. Helena disse que ele fez isso com um único golpe. Como era de se esperar, Liz exclamou que Shinichi era incrível. O garoto se aproximou e começou a observar o que eles tinham. Perguntou a Liz se ela gostava de assistir, e o garoto concordou, pois estava se divertindo. Helena se aproximou deles, e com desgosto, disse que os dois deveriam se lavar. Shinichi comentou que não poderia haver ocasião mais apropriada. O banho estava quase pronto. Ele preparou as esferas mágicas de fogo, e junto com Liz,
Começou a se banhar. Helena disse que estava impressionada com a engenhosidade de Shinichi. O rapaz explicou que aquilo se chamava banho, e que era ótimo. Helena comentou que talvez tentasse mais tarde também. Liz jogou água em Shinichi, e depois disso, eles começaram a jogar água um no outro. Após um tempo, reuniram seus equipamentos e se prepararam para sair. 2 meses se passaram desde o renascimento de Shinichi. Finalmente chegou a hora de ir para a superfície. Helena disse que era hora de atravessar quase 20 andares. Shinichi concordou. E Liz perguntou o que era a superfície. Helena respondeu que era um espaço enorme e iluminado, há muitas criaturas vivas e montanhas de coisas deliciosas. Liz estava feliz, e disse que queria comer carne. Shinichi disse que queria ver pratos de carne. Eles logo chegariam ao 19º andar. Ele disse aos outros para comerem uma fruta barma. Os garotos entraram e perceberam que estava silencioso demais. De repente Liz notou algo se aproximando. Eram os lobos. Ele exclamou que podia lidar com aquilo e que os garotos deveriam deixar os monstros com ele. Liz se livrou dos monstros rápida e habilmente, um por um, até que não restasse nenhum. Os garotos ficaram surpresos com isso e disseram que Liz tinha a força de 100 homens. Shinichi perguntou se estavam no caminho certo. A garota respondeu que o mapa de Moore não podia estar errado. De repente, Liz gritou. Havia um orc com cabeça de porco no corredor. Era Jack. Ele gritava alto e caminhava em direção ao grupo. Helena mencionou o 19º andar. Shinichi disse que fazia muito tempo que não via Jack. Pediu aos outros que ficassem atrás dele e avançou. Jack pegou o bastão e foi atacar. Shinichi usou a força das pernas e apareceu instantaneamente atrás do monstro. Ele brandiu sua espada. E matou o monstro. Helena disse que foi incrível. Liz concordou. Shinichi pensou que aquele oponente, antes formidável, já não era mais o mesmo. Ele se virou para os outros e disse que agora deveriam subir as escadas.